Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. O versículo 51 do capítulo 9 é muito importante. Ele inaugura a seção central do Evangelho segundo Lucas, denominada Subida para Jerusalém. Essa subida para Jerusalém, inaugurada solenemente com o versículo 51, pode ser caracterizada como sendo lições que Jesus dá a seus discípulos enquanto ele caminha para a sua ascensão. No início do texto, o evangelista utiliza o substantivo analempsis no genitivo, que é um rapax legomenum, dizemos, não é? No Novo Testamento. Isto é, uma palavra que aparece somente aqui e que significa ascensão. Outras passagens do Novo Testamento que fazem menção a esse fato utilizam o verbo analambano na sua forma passiva, que normalmente nós traduzimos em nossa versão vernácula como foi elevado. Um comentarista de Lucas, François Bovon, considera que o substantivo analempsis tem um significado mais amplo que a ascensão propriamente dita e se refere à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele escreve o seguinte, abram aspas, Lucas recorre a um vocábulo raro, abstrato e ambíguo, analempsis, que não designa somente a elevação final, a ascensão, mas também a paixão de Jesus e talvez a longa subida para Jerusalém. É uma observação a ter presente, dado a relevância de sua perspectiva. O versículo 51, como eu disse, é um versículo importante, pois ele indica um momento chave do terceiro evangelho, uma vez que ele dá o sentido desta última subida de Jesus para Jerusalém. Jesus sobe pela última vez à cidade santa para julgá-la. Por essa razão, é preciso manter a tradução literal do versículo. Jesus endureceu a sua face para caminhar para Jerusalém. No Novo Testamento, essa expressão, endurecer a face para caminhar para Jerusalém, é própria a Lucas. Mas no Antigo Testamento, nós a encontramos em vários textos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel.
Em todas essas passagens, a expressão endurecer a face tem um sentido de julgamento. Muito provavelmente é do texto grego de Ezequiel que Lucas tira essa expressão do versículo 51. Em Ezequiel, capítulo 21, versículos 2 a 7, a expressão se refere a Jerusalém, como no texto de Lucas. Assim como Ezequiel sofreu e disse uma palavra de julgamento contra Jerusalém e seus santuários, do mesmo modo, Jesus sobe a Jerusalém para julgá-lo. Ao se aproximar da cidade, vendo-a ao longe, Jesus chorou por ela e disse: "Ah, se neste dia também tu reconhecesses aquele que te conduz à paz." O caminho de Jesus é ao mesmo tempo o caminho pela qual a salvação de Deus se aproxima da humanidade e o caminho através do qual nós somos conduzidos ao Pai. Esse caminho é feito de sucesso, oposição e rejeição. No início dessa subida, há a rejeição de Jesus por parte dos samaritanos. Diz o nosso texto no versículo 53, os samaritanos não o receberam, pois dava a impressão que ia a Jerusalém. Havia dois outros caminhos para subir a Jerusalém, sem passar pela Samaria. Pelo leste, ao longo do rio Jordão, via Jericó, ou ainda pelo oeste, a via do mar. Os peregrinos que desejavam um caminho mais curto passando pela Samaria se expunham a rejeições e os perigos reais. Foi a escolha de Jesus passar pela Samaria. Mas vale ter presente aqui também o dito no início do Evangelho, depois do discurso programático na sinagoga de Nazaré, em que os presentes naquela sinagoga queriam precipitar Jesus morro abaixo. E lá o evangelista faz essa observação. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. No entanto, na oposição ou rejeição, o espírito de vingança não pode entrar, nem tampouco dominar o coração do discípulo. Tiago e João, numa atitude extrema e em contradição com o Espírito de Cristo, desejam exterminar aquela população. O desejo dos dois discípulos não tem absolutamente o aval de Jesus. Essa atitude de Jesus que os repreende significa que Jesus não fecha para os samaritanos que o rejeitam as portas da salvação, da qual ele é o portador. Jesus não os exclui, como não exclui ninguém da graça da salvação. Mais tarde, os samaritanos acolherão esse dom, como nós podemos ver no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 8, e também no capítulo 8, versículo 14. O julgamento do Senhor é graça e perdão, que leva em conta a liberdade e a ignorância das pessoas. Do alto do madeiro da cruz,
o Senhor suplica a Deus: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A atitude de Jesus exclui a condenação que fecha a porta para a conversão e a reconciliação. Jesus, não é? A atitude de Jesus abre as portas da salvação, mesmo para aquelas pessoas que, em algum momento, num primeiro momento, o rejeitam ou fazem oposição a Ele. Uma grande lição para nós. A acolhida, a compreensão das pessoas. Nunca fechar as portas da salvação para ninguém. Essa porta, a porta da salvação, deve estar sempre espalancada, mesmo que seja, como o próprio Evangelho dirá, uma porta estreita. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.